Pessoal, um bom dia a todos e a todas. Desejo um bom retorno aí desse período de recesso, agora na metade do ano, né? Já iniciando aí já o segundo semestre. Espero que todos tenham ficado bem. E de modo especial aí o agradecimento ao Marlon, ao Maurício, ao Samuel, ao Lucas, Juan, Ciro, Jéssica, Laiane e Gabriel. Obrigado por estarem aqui agora nesse momento. Estamos gravando, então, esse encontro. Eu vou disponibilizá-lo para os demais colegas depois na plataforma do Moodle, né? E vocês podem assistir, quem quiser ver também, e assistir novamente o encontro depois, tá? Bom, antes de qualquer coisa, pessoal, alguns informes bem rápidos, tá? Vocês devem ter acompanhado já que essas últimas 2 semanas aí, o IFE trabalhou, né, no comitê de crise da pandemia, para discutir alguns aspectos relacionados ao retorno presencial, retomada presencial, tá? Retomada gradual, né, das atividades presenciais. Deixa eu permitir aqui. Gustavo. Bom dia, Gustavo. Bem-vindo. E algumas informações aí importantes, né? A gente vai ter aí nas próximas semanas aí mais detalhes disso, mas eu vou compartilhar com vocês aqui no chat algumas notícias do Campus Rolante, tá? Uma falando sobre o retorno do atendimento presencial no campus, tá? Então, alguns estudantes já vão, né, enfim, com agendamento prévio, a partir aí de outubro, já vai ter a possibilidade de atendimento presencial, tá? Preferencialmente, né, para aqueles estudantes que são bolsistas ou para quem precisa, né, ou quem faz alguma atividade de laboratório, tá? O que abriu aqui? Não quero isso. Então, uma notícia é essa, tá, pessoal? Vocês podem consultar lá. Outra notícia bem importante, pessoal, é o seguinte: o processo seletivo do ano 2022 já está aberto, tá? Então, vocês podem já ajudar na divulgação, tá? Eu vou enviar também o link no chat. Vocês podem compartilhar com amigos, conhecidos de vocês, né, que desejam entrar aí no IFE, tá? Nós temos 4 cursos, né, integrados e 2 superiores, né, para quem está concluindo já o ensino médio também tem essa possibilidade, tá? Então é bem importante que vocês já possam ir divulgando isso, né, nos amigos, nos contatos, nas redes de vocês, tá? É uma forma também de divulgação. E óbvio, né, vocês falando bem do campus é a melhor divulgação, tá? Mas enfim, então as notícias lá no site do Campus Rolante, né? É importante que vocês acessem isso com uma certa frequência, né? Porque ali vou ter todas as informações e atualizações, né, do retorno presencial, tá? Se vocês também não receberam isso ainda, né? Mas os coordenadores de curso vão entrar em contato com vocês, vão passar as informações oficiais, a coordenação de ensino, direção de ensino, a professora Cláudia também, diretora-geral, vai fazer algum comunicado, provavelmente, né? Mas a notícia é essa, né? Aos poucos a gente vai já está sendo colocado em prática aí também um calendário de retorno presencial, tá? As aulas ainda, né, elas ainda vão continuar nesse sistema remoto, né? Mas acredito que tão logo a gente avance aí, né, para os próximos passos, né, desse retorno, a gente logo vai ter também as aulas presenciais. Vocês já se vacinaram, pessoal? Alguém já tomou vacina aí? Eu já tomei. Da turma? Beleza, Samuel, que bom. Alguém mais aí, turma? Olha aí, ó, vários já se vacinaram, Marlon tomou uma, Gustavo também, Luca, Franciele. Que bom, que bom. É isso mesmo, né, pessoal? Não, vamos otimizar aí essa vacinação, porque parece que no resto do mundo aí tem sido a melhor alternativa, né? Ontem eu vi uma notícia, né, da Itália. A Itália já tem 65% de toda a sua população vacinada, né? Imunizada, com 2 doses, enfim, como for, né? O sistema vacinal completo. E eles já estão retomando, assim, praticamente todas as atividades, né? O uso de máscara ainda é obrigatório, né? Mas, assim, as atividades estão praticamente normais, né? E vocês lembram, né? No início do ano de 2020, né? A Itália foi um dos epicentros do mundo, né? Morreu um horror de gente, né, na Itália. Eu lembro que morria 300, 400 pessoas por dia na Itália, eu achava um horror aquilo, né? Agora, no Brasil, né, que nós estamos já
estamos em setembro, já temos um esquema vacinal já avançado para alguns grupos, né? Ainda está morrendo 500 pessoas por dia, né? Por dia. Nós já chegamos aí, o pico foi, né, do Brasil foram 4.100 mortes num dia só, né? Bom, mas enfim, né? As coisas agora tendem a buscar um equilíbrio, né? E vamos aí fazer a nossa parte também para que tudo melhore o mais rápido possível. Bom, eu particularmente tenho muita vontade, né, de voltar para o campus, né, porque presencialmente não conheço vocês, né, mal vejo vocês pela tela, né, um que outro que fala comigo, né, então eu estou cansado de falar para o computador, tá? Então eu acho que assim que esse esquema vacinal avançar, aí a gente vai poder se conhecer, né, trabalhar presencialmente, que é o nosso campus o IFE é uma instituição de ensino presencial, tá? Bom, pessoal, deixa eu ver como é que está o Moodle de vocês. A última atualização, eu não lembro se eu já tinha liberado, né? Mas essa semana vocês têm leituras e tarefas, tá? Vai ter uma tarefa que, ao longo da aula, eu vou explicar ela para vocês, tá? Mas no final eu volto a falar mais do Moodle, tá? Eu vou projetar minha tela aqui, turma, e aí a gente começa com a aula propriamente, ok? Antes disso, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Algo gostaria de perguntar? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Se não mais, vamos aí rapidamente retomar, né, então, os nossos conteúdos, a nossa aula, né? Eu falei na última aula, né, ali ainda em agosto, né, naquela semana anterior ao recesso, foi dia 20, né, nossa última aula, quase um mês atrás, né? Então, eu falei para vocês, estava falando para vocês sobre um filósofo moderno, né, que é considerado o pai do racionalismo moderno, que é o René Descartes. Tá? O Descartes, então, é um filósofo idealista, né, porque ele acredita que as ideias estão na nossa razão, né, estão na nossa mente, né, mas o que a gente vai ver na aula de hoje é outros autores, né, que trabalham com uma concepção filosófica diferente da do René Descartes, que é o John Locke e o David Hume, né? John Locke é um filósofo inglês e é considerado um dos pais do empirismo moderno, né? Um filósofo lá do século XVII ainda, né? E é um dos grandes autores da filosofia moderna, junto com esse outro que aparece aí na tela de vocês, que é o David Hume, que é um empirista também, mas é considerado um empirista cético, tá? A gente vai ver depois o que significa o ceticismo do David Hume, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai tratar do John Locke e do David Hume. Esses dois temas, eles fazem parte, então, também da filosofia moderna, né? O escopo geral, né? O assunto geral, o tema geral, né? Do componente curricular de filosofia, no terceiro ano, é a chamada filosofia moderna, tá? E então, a gente está vendo aqui, né, os principais autores, a sua filosofia, né, o que eles entendiam, né, e quais são os aspectos centrais dessas obras, desses autores, tá bom? Muito bem, então, só para retomar, né, a filosofia moderna, então, a partir do século XVII, do século XVIII, ela formula toda uma nova compreensão filosófica, tá? Essa compreensão filosófica, né, ela se derivou, vamos dizer assim, né, as suas principais mudanças teóricas do racionalismo moderno, clássico, tem a ver com essa noção, três grandes noções, a gente pode dizer assim, que caracterizam a filosofia moderna. A primeira delas, né, é a noção de que há um sujeito do conhecimento, há alguém que conhece. Sempre se acreditou, óbvio, né, que são os seres humanos os sujeitos, né, do conhecimento, mas tem uma característica central da filosofia moderna, né, que é a maximização da racionalidade, né, capacidade da razão humana para conhecer e demonstrar a verdade dos conhecimentos. Então, os filósofos modernos vão dizer que, eles defendem essa postura, né, de que o sujeito do conhecimento, ele é alguém capaz de conhecer
e demonstrar a verdade por meio da sua razão, né? Uma noção bem importante também, né, que a filosofia moderna aprofunda, né, é o conceito de ideia clara e distinta, né? Os filósofos modernos, eles são idealistas, eles desenvolvem esse conceito de ideia, né? Ideias que possam ser claras e distintas, né? Claras no sentido de serem evidentes, né? De serem possíveis, de serem de fácil compreensão. Talvez nem tão fácil compreensão, né? Mas é uma noção de que as coisas podem ser compreendidas com certa clareza, né? E distintas, né? Porque elas são diferentes uma das outras, né? E que tudo que existe, né, na natureza, na sociedade, na política, pode ser inteiramente conhecido pelo sujeito do conhecimento, né? Então, os modernos, eles não vão recorrer a recursos sobrenaturais, né? Eles vão sempre defender a noção de que tudo pode ser conhecido pelo sujeito do conhecimento, tá? E uma terceira noção bem importante do racionalismo moderno clássico é a ideia de que a natureza é um ordenado de causas e efeitos necessários sem uma intervenção transcendente, né? Então, de certa forma, é um resgate, né, daquela ideia lá dos filósofos pré-socráticos, né, que vão se opor a toda a tradição mitológica da Grécia Antiga, né, mas que, na modernidade, é resgatada essa noção, né, de que tudo que existe na natureza é algo que pode ser conhecido, né, sem necessariamente uma intervenção transcendente. Eu vou dar um exemplo, pessoal, de acontecimentos dessa época que muitas vezes a gente não relaciona uma coisa com a outra, né. Para vocês terem uma ideia, vejam como as coisas estão interligadas. No século XV, precisamente na metade do século XV, no ano 1453, acontece a queda do Império Romano do Oriente, tá? Os turcos otomanos tomam Constantinopla, né, que é a única cidade ainda que estava, né, sobre aquela concepção, vamos dizer assim, de império, né, que os romanos tinham criado lá no século I depois de Cristo, né? E por ali, por essa região ali, era todo por ali que vinham, era uma rota, né, de comércio que existia entre a Europa e a Ásia, né? Era exatamente por essa região, né? Vocês sabem que a Turquia, ela tem assim, ela fica uma parte na Ásia e uma parte na Europa, né? E ali era o trânsito da Europa com o caminho, né, de contato entre a Europa e a Ásia, né? E as navegações que passam a ocorrer no século XV, né, que depois vai virar uma das descobertas, né, disso que vem, entre aspas, a descoberta da América e, de modo especial, o descobrimento do Brasil, né, que é o que nos interessa aqui. Ele se dá porque, a partir do século XV, no início do século XV, no 1410, por aí, os portugueses passam a tentar explorar um caminho que desce lá no cabo, hoje chamado Cabo da Boa Esperança, né, que contorna toda a África por mar para chegar lá no Oriente, tá? Isso está relacionado, pessoal, tudo que acontece, né, a partir do século, vocês vão ver isso, tem relação depois com a própria, o desenvolvimento, né, das navegações, né, porque o mundo moderno passa, né, a demandar novos saberes. Essa é uma noção bem importante que vocês têm que ter, né? O mundo moderno é um mundo que precisa de novos conhecimentos, né? Ou a gente pode dizer assim, o mundo moderno é o resultado dessa necessidade de novos conhecimentos, né? Então, só para... Agora eu vi ali essa informação da natureza, né? Que é um ordenado de causas e efeitos sem intervenção transcendente. E aí que eu lembrei, né, dessa viagem que os europeus, principalmente os portugueses, passam, né? Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, né? Que eles contornam o Cabo da Boa Esperança, né? Que era chamado de Cabo das Tormentas, né? Que é o lugar de encontro entre o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, né? Dois oceanos que se encontram, né? Vocês imaginem que lugarzinho legal que devia ser, né? Realmente, era chamado de Cabo das Tormentas, né? E aí os portugueses, depois que atravessam e conseguem fazer esse contorno de toda a África, lá, né, no sul da África, e conseguem chegar até a Índia, né? Eles passam a chamar de Cabo da Boa Esperança, né? Mas os marinheiros chamavam de Cabo das Tormentas, né? Porque era o encontro de dois mares, né? Enfim. Então, e aí eles começam a descobrir que por que eles não faziam essas viagens, né? Porque eles realmente acreditavam que em algum momento, em algum lugar, deveria ter o fim do oceano, né? E eles não progrediam, não invadiam mais, porque eles acreditavam, literalmente, né, pessoal? E que em algum lugar haveria o fim
do mar, e que talvez esse fim seria, né, como descrito, né, pelas narrativas mitológicas, com monstros, né, ou com lugares sobrenaturais, né. Então, o mundo moderno, ele acaba literalmente com isso, né, literalmente acaba com isso, né? O mundo é algo que pode ser conhecido, descoberto, experimentado, e aqui que vem a novidade da aula de hoje. A gente viu muito, né, do Descartes, na última aula, né, que ele também tentava combater um certo ceticismo, né, mas ele acreditava que a gente pode encontrar uma verdade, né, que não vai sucumbir, que não vai acabar quando ela é questionada. E a grande descoberta do Descartes, né, para esse ceticismo dessa época, né, é a ideia de que existe uma verdade que pode ser conhecida pelo homem, né, que é a verdade do seu pensamento. Guardem essa ideia, né? A grande frase do Descartes é penso, logo existo, né? A nossa existência ela é comprovada pela nossa capacidade de pensar, né? Portanto, Descartes duvida dos nossos sentidos, né? Lembra que eu falei na última aula, né? A gente fez até um exercício sobre o sonho do Descartes, né? O que nos garante que nós não estamos sonhando, que a nossa vigília é de fato a verdade, não o que acontece no sonho, né? Porque no sonho a gente consegue questionar, a gente consegue pensar. Eu lembro até que alguém comentou aqui, foi dessa turma, né? Que sonhou que estava nadando e estava dentro da água e conseguia respirar dentro da água, né? Bom, isso não é possível, né? Pelos sentidos, né? Não é possível, né? Só que o que comprova essa experiência não é os sentidos, mas é a minha capacidade de pensar, a minha capacidade de duvidar, né? Então, o Descartes ele é um racionalista, um idealista, né? Porque ele coloca todo o critério de verdade na nossa capacidade de pensar. Inclusive, a nossa existência comprova a nossa capacidade de pensar, né? O que a gente vai ver na aula de hoje não é isso, tá? Não é isso. A gente vai ver na aula de hoje não é o racionalismo. A gente já viu sobre o racionalismo, tem na aula passada lá, quem não assistiu tem aula gravada, tá? A gente não vai ver o racionalismo na aula de hoje. O que a gente vai ver na aula de hoje é o empirismo do John Locke, que é esse senhor simpático, né? Esse velhinho com cabelos longos, né? Com um topete. Ele me faz lembrar o Itamar Franco, ex-presidente do Brasil, né? O John Locke. John Locke viveu no século XVII, né? Principalmente no final do século XVII, né? Nasceu no ano de 1632, morreu em 1704. E John Locke é o pai do empirismo moderno. Em linhas gerais, o que é o empirismo, pessoal? O empirismo é uma concepção filosófica que vai dizer que os nossos conhecimentos eles são adquiridos por meio das nossas experiências sensíveis, por meio dos nossos sentidos. Em linhas gerais, quando vocês ouvirem a palavra empirismo, devem se lembrar disso. O empirista é aquele que acredita nos sentidos, né? Que acredita que o conhecimento ele deriva todos dos nossos sentidos, todos os conhecimentos, tá? John Locke também desenvolve um tema, desenvolve o conceito de ideia, dá um conteúdo ao conceito de ideia. Ideia, para John Locke, é o termo mais indicado para significar qualquer coisa que consiste no objeto do entendimento quando o homem pensa, né? Então, vejam bem, todos os filósofos racionalistas e empiristas, eles desenvolvem o conceito de ideia, né? Para Descartes, a ideia é aquilo que está somente na nossa razão, né? Os nossos sentidos, eles podem nos enganar, inclusive. Para John Locke, e para David Hume depois também, né, que é um filósofo empirista cético, ele vai dizer que, na verdade, nós temos entendimento. Entendimento é uma capacidade que os seres humanos têm de processar as ideias a partir daquilo que os nossos sentidos obtêm da experiência sensível. Consegue entender, pessoal? Então, eu tenho os meus sentidos. Eu tenho a minha visão, a minha audição, o meu paladar, o meu olfato, o meu tato. 5 sentidos. Eu tenho esses sentidos. E eu tenho a minha capacidade de entendimento. Ou seja, tudo aquilo que eu experimento do mundo exterior, eu consigo perceber, eu consigo, pela minha capacidade de entendimento, processar essas informações, né? E elas passam a se desenvolverem em ideias na minha cabeça. Vejam bem. Então, eu tenho a sensação do calor, tá? Eu coloquei a mão lá num objeto quente, né? Bom, eu tive a experiência, coloquei a mão, né? Ou, enfim, qualquer parte do corpo, tá? Eu senti o calor.
Bom, eu sei que aquele objeto ali tem calor, naquele objeto ali tem calor. Sei lá, um fogão a lenha, uma boca de forno de fogão a gás, enfim, um secador de cabelo, água quente no chuveiro, tudo isso eu sei que ela tem calor ali, né? E se eu fizer essa experiência, eu consigo elaborar essa experiência, né? E essa elaboração que eu tenho na minha mente, na minha capacidade de entendimento, o que resulta dela é a ideia, tá? É isso que consiste a ideia. A ideia é aquilo que eu consigo processar das experiências que eu vou ter, tá? Então, as ideias, elas vão se transformar, elas são a base da minha reflexão. Depois eu vou explicar para vocês também, né, o que é esse termo, né, de reflexão, né? A fonte das ideias, então, basicamente são duas. Existe uma fonte externa, né, que é quando eu experimento os objetos sensíveis, né, quando eu tenho acesso aos objetos sensíveis que estão fora de mim, né? Então, qualquer coisa que está fora de mim é uma fonte de ideia também, né? Então, internamente, eu também posso formular ideias, né? Então, por exemplo, assim, um cavalo que voa, né? Um unicórnio, né? Eu consigo associar ideias, né? São as operações internas da minha mente, né? Da minha alma, né? Como diria John Locke, né? Então, eu consigo ter ideias a partir de ideias que já estão na minha mente, na minha alma, tá? Tem uma noção bem interessante, né, dos empiristas, da qual eu gosto muito, né? Para quem tem irmãozinho pequeno em casa, sabe, né? Criança vai colocando a mão, a boca em tudo. Ou pega alguma coisa e coloca na boca. Eles estão sempre fazendo experiências com os seus sentidos, né? O John Locke afirma que quando a gente começa a nossa atividade mental, é como se a nossa mente fosse um papel em branco. É como se a nossa mente fosse um HD vazio, né? Em que eu vou armazenando informações, tá? Quanto mais experiências eu tenho, mais eu estou preenchendo esse grande papel em branco, né? É como se quanto mais experiências eu faço, mais eu vou preenchendo esse papel em branco, né? Eu lembro que no período em que o meu filho não ia para, né, presencial na escola, ele tem 3 anos, né? Agora ele fez 4 anos, né? Mas ano passado ele tinha 3 aninhos, né? E uma das atividades, assim, né, 2 anos do início do ano passado, né? Uma das atividades que a professora mandava ele fazer, né? Era assim, olhar para a janela. Um dia olha na janela do quarto, um dia olha para a janela da sala, um dia olha para... Eu moro num apartamento, né? Num prédio aqui no centro da cidade. E aí a gente ficava assim, olhando, de janela a janela, para ele fazer experiências. Aí tinha lá uma atividade que era assim, ouça o barulho, né? Ouça que barulhos, fale sobre os barulhos que você ouve, né? No fundo, a base, né, era empirista dessa atividade, né? Porque quer dizer o quê? Quanto mais experiências eu vou fazendo, mais conhecimento eu vou proliferando. Aqui, pessoal, o John Locke está indo lá na raiz, na origem da atividade científica, né? Bem o passo a passo, bem o começo, bem o pontapé inicial de toda atividade científica, né? Que é quando você começa realmente a fazer experiências, né? Então, eu falava antes para vocês, né? Essa experiência externa, ela nos dá a sensação, né? É aquilo que é produzido pela percepção de objetos externos à nossa mente. E a reflexão é a experiência interna, né? Então, eu faço uma experiência externa, pelo meio dos meus sentidos, e uma experiência interna, né? Que é a reflexão, que é aquilo que eu produzo a partir das operações da nossa própria mente, né? Então, eu primeiro faço experiências do mundo sensível, né? Depois que eu tenho essas experiências, eu vou refletindo sobre elas, tá? Uma noção bem importante que diferencia os empiristas de um inatista, como o René Descartes, por exemplo, é a noção de que a ideia não é conhecimento, né? As ideias são apenas o material do conhecimento e não o próprio conhecimento. Possuir ideias não implica em ter conhecimento. O conhecimento é aquilo que eu faço a partir da coleta, vamos dizer assim, do mundo sensível exterior, né? Então, o conhecimento ele acontece depois que eu faço isso. Conhecer não é necessariamente você simplesmente fazer experiências do mundo sensível, né? O conhecimento se desenvolve a partir disso, né?
possuir ideias, né? Por isso que eu até coloquei esse cérebro como uma placa de dados, né? É como se você possuir ideias não é você armazenar ideias, armazenar informações. Isso não é ter conhecimento. Isso é ter ideias. Mas ideia não é conhecimento. Conhecimento é o que eu faço com as ideias, né? É o tipo de associação que eu vou fazer com as ideias. As ideias são apenas o material do conhecimento, e não propriamente o conhecimento. Então, pode ter pessoas que têm muitas ideias, mas que não têm conhecimentos, né? Assim como pode ter pessoas que têm muitas informações e que não necessariamente desenvolvam ou tenham conhecimento, tá? E o segundo autor da aula de hoje é esse simpático senhorzinho, né, de bata vermelha e peruca branca na cabeça, né, que é o David Hume. David Hume é um filósofo do século XVIII. Ele nasceu 7 anos depois que o John Locke morreu, né? Ele é um filósofo escocês, né? E ele leva tão adiante essa noção empirista que ele se transforma num cético. Depois vocês vão ver o que é um cético, tá? Mas algumas informações primeiro, né, do David Hume. Então, ele é o mais radical dos empiristas, né? Isso quer dizer que ele vai, assim, o John Locke é um otimista, né? Tanto no campo político como no campo científico, né? O John Locke é um otimista. Ele vai dizer, assim, que é possível você formular alguns conhecimentos. É possível, né? A partir das experiências, eu formulo as ideias, e a partir das reflexões internas, eu posso produzir conhecimento. O David Hume vai dizer assim, olha, eu acho que não é bem assim, né? Ele vai dizer que ele foi financiado, né? Tem uma característica interessante, que eu devia ter invertido isso aqui, né? Eu devia ter primeiro falado, né, dessa formação do David Hume. Porque o que acontece nesse período, pessoal? Vejam bem. Hoje, a ciência é financiada publicamente. A ciência básica, pesquisas básicas são financiadas pelo poder público, né? As pessoas aprendem a fazer ciência na educação superior, né? Principalmente nos cursos de pós-graduação, mestrados, doutorados, pós-doutorados, nas especializações, e elas são financiadas. 95% da pesquisa no Brasil e no mundo é financiada pelos governos, né? E aí os governos, obviamente, tornam esses conhecimentos públicos, né? E aí a sociedade, conforme o seu interesse, vai aprimorando. Pouquíssimo conhecimento é financiado pela iniciativa privada, né? Por exemplo, não existe essa figura do professor Pardal, o cara que faz ciência lá no fundo da sua casa, no porão, né? Isso não existe. A ciência, ela é algo público, ela é feita entre pares, ela é feita na divulgação dos conhecimentos e compartilhados entre todos. Ela é financiada pelo poder público, né? E os resultados da ciência são compartilhados publicamente, né? Tanto que, por exemplo, agora, né, só para dar um exemplo para vocês, né, bem atual, as pesquisas que foram desenvolvidas, né, por essas empresas privadas, né, elas serviram de base para... elas foram financiadas pelo poder público, né? Como que elas foram financiadas pelo poder público, professor? Porque o poder público foi lá e comprou as vacinas, né? E pagou, certamente, esses institutos de pesquisa, ou, por exemplo, esses grupos, a Pfizer, a BioNTech, né, que são empresas que desenvolveram as vacinas, né, boa parte das vacinas, a Janssen, né, essas empresas, a vacina da Janssen, né, que foi financiada ela foi desenvolvida pela Johnson & Johnson, são grupos privados que desenvolvem essa ciência, mas que eles vendem, o principal cliente deles são os governos dos países, né, e os países foram lá e compraram a vacina deles, né. Então, assim, não é, a empresa ela é privada, mas ela foi financiada pelo poder público, né, porque agora elas estão sendo pagas com dinheiro nosso, né? Dinheiro meu, de vocês, né? Dos contribuintes do Brasil e do mundo, né? Então, é assim que funciona, né? A ciência, ela é predominantemente pública, ela tem uma finalidade pública, né? Só que nessa época do David Hume não existia ainda isso, né? Quem tinha interesse nas pesquisas e nas experiências técnicas eram os comerciantes, e eles financiavam os cientistas, né? Entre eles, por exemplo, David Hume, né? Os ingleses tinham muito interesse nas experiências técnicas, né? Se a gente olhar esse século XVIII, é o século que está se desenvolvendo a indústria. A Inglaterra era o país era a grande potência da época, né? O Reino Unido, né? E o David Hume, então, como escocês pertencente a esse reino, foi financiado por esses comerciantes ingleses, né?
Então, eles estavam assim, estavam tateando, eles estavam começando o desenvolvimento científico, né? Então, e começa-se por onde, pessoal? Pelas teorias, né? Pelo desenvolvimento das teorias, né? David Hume, então, foi financiado, basicamente, né, por esses ricos comerciantes ingleses, né? Tem uma máxima do empirismo do David Hume, né, que é também a do John Locke, deriva, né, que é uma concepção empirista, né, que o conhecimento humano, que o conhecimento parte da experiência humana no mundo, né? Não existe conhecimento sem experiência no mundo, né? A fonte do conhecimento são as experiências sensíveis, né? Eles se posicionam, óbvio, né, do outro lado do Descartes, né? Eles são críticos, portanto, ao racionalismo do Descartes, né? Também o David Hume desenvolve, né, uma noção de como que a gente, como que funciona a nossa mente, de onde que provém as ideias na nossa mente, né? E é basicamente a mesma origem, né, que o John Locke. Ele vai dizer que o conhecimento ele provém então, né, dessas experiências, né, das impressões, que são as sensações que a gente tem, as impressões externas, né, que são aquilo que a gente recebe do mundo externo, né, os sons, as cores, né, a luz, enfim, e aquilo que acontece depois que a gente processa isso, né, e aí passam a ser impressões internas, né, que também nos move, né, as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas emoções, tá? E as ideias, então, elas são cópias das impressões, né, que a gente tem, que são lembranças que estão na nossa mente, né? As ideias são isso, são impressões da nossa mente. A verdade, então, para os empiristas, né, ela corresponde à adequação de uma ideia à realidade, tá? Bom, só que aí que vem o problema do ceticismo. Vejam bem, é muito parecido com o John Locke, né, as ideias, né? Então, a gente recebe os conhecimentos do mundo exterior, são eles que nos oferecem os conhecimentos, né? A partir que a gente recebe esses conhecimentos, eles estão na nossa mente, eles passam a ser processados pela nossa mente, né? E é aí que deriva, então, o conhecimento, principalmente para John Locke. Só que para David Hume não acontece isso. Vejam bem. Estão vendo essa pergunta aí, pessoal? Tem uma pergunta aí no slide, conseguem ver? Pessoal, conseguem ver a pergunta? Oi, estão aí? Vamos lá, vamos despertar. Conseguem ver, pessoal? Que garantias eu tenho de que o sol vai nascer amanhã? Alguém escreveu alguma coisa no chat? Tá bom, Jéssica. A Laiane também. Tá todo mundo aí. Ótimo. Samuel, a Laiane e a Jéssica, pelo menos, estão aí. Que garantias eu tenho de que o sol vai nascer amanhã, pessoal? O que me garante que o sol vai nascer amanhã? Quais as garantias que eu tenho de que amanhã, dia 18, né? 18 de setembro, o sol nascerá? Que garantias eu tenho disso? Vocês têm algum palpite, pessoal? Que garantias eu tenho de que o sol vai nascer amanhã? O que me garante que amanhã terá sol? Alguma hipótese, pessoal? O que me garante que o sol vai nascer amanhã? Bom, essa pergunta, ela não é retórica, né? Ela é retórica no sentido, assim, que eu quero que vocês me deem uma resposta precisa, né? Ou que eu já sei a resposta, né? Mas ela é uma provocação do David Hume, né? Para um aspecto da ciência que até então era passado, assim, não era tão levado a sério, né? Que é o seguinte: na verdade, o que nós acreditamos que é conhecimento, ou que é uma reflexão produzida a partir das nossas experiências externas, na verdade, nada mais é do que hábitos, né? A gente se habitua com as coisas, né? A gente só olha, geralmente, a consequência das coisas, e nós conseguimos formular, no máximo,
um conhecimento pautado no hábito. Ou, melhor ainda, não é nem conhecimento, é apenas hábito, né? O que garante que o sol vai nascer amanhã, nós não temos experiência que nos garanta que o sol nascerá amanhã. Nós temos uma série de evidências e de experiências passadas que sempre mostraram que o sol vai aparecer no dia seguinte, que a Terra vai fazer o seu movimento e que amanhã teremos sol. Mas nada nos garante que amanhã vai acontecer isso. No máximo que a gente tem é uma série de resultados, né, de experiências que aconteceram por milhares e milhares de vezes, né, e que a gente acredita que amanhã vai acontecer de novo, né? Mas 100% de certeza que amanhã o sol nascerá, nós não temos. Então, nós podemos fazer uma indução. Nós induzimos, com base nas tantas evidências que ficaram para trás, que amanhã o sol nascerá. Tá? Então, o que o Hume está dizendo, que, na verdade, nós não temos 100% de certeza com relação ao conhecimento. Nós acreditamos, nós vemos o efeito de experiências passadas. Né? O que o David Hume quer dizer é que, conforme o ceticismo dele, não há leis sobre a natureza. Há apenas a compreensão de determinados fenômenos que foram observados repetidas vezes e que tiveram a mesma resposta. Né? Então, o que me garante que amanhã vai ter sol, na verdade, não é porque eu sei qual é a causa de o dia seguinte ter sol. Né? Ou melhor, que eu tenho como estabelecer a relação causal perfeita de que amanhã necessariamente vai ter sol. O máximo que eu tenho é que o hábito dessa experiência, repetidas vezes, que foram observadas repetidas vezes, né? Esse fenômeno, por exemplo, o sol amanhecer, como disse o Ciro, né? O sol brilhar no início da aula. Né? O máximo que eu consigo formular é que isso é um hábito. Né? Isso não é necessariamente conhecimento. Né? O máximo é o que a gente pode perceber, né? O que é a ciência, então, né? Ela é o estudo dos efeitos e das probabilidades de efeitos que foram observados. Né? A causalidade, ela não é necessariamente conhecimento. A causalidade é o nome que a gente dá ao efeito de fenômenos observados. Né? Mas não necessariamente aquilo é o conhecimento. Né? E o conhecimento não existe, então. Isso é o ceticismo do David Hume. Né? Não necessariamente o conhecimento existe. O conhecimento, ele é uma probabilidade. Há uma grande probabilidade que aquilo aconteça. Né? Então, por exemplo, Newton, né, que via a maçã indo em direção ao centro da Terra. Né? Não é que isso é o conhecimento. Na verdade, isso foi o efeito da lei da gravidade, mas não a causa. Eu conheço o efeito da gravidade, mas não conheço a sua causa. Né? Eu sei que acontece isso. Entenderam, pessoal? Eu sei que existe a lei da gravidade. Eu consigo observar os efeitos dessa lei, mas eu não sei necessariamente qual é a sua causa. Essa causa, ela é indeterminada. Não há como estabelecer 100% de certeza sobre essa causa. Né? Sempre aconteceu assim, né? Mas pode, e tanto é verdade isso, né? Por exemplo, que o Einstein descobriu que, em condições diferentes dessa da Terra, com gravidade diferente, a lei da gravidade ela não funciona, né? Ela é relativa a algo, né? Por isso que é o relativismo do Einstein, né? Mas vamos estudar isso em física em outro momento, né? Porque nessas condições, por exemplo, nas condições aqui do planeta Terra, existe essa lei da gravidade funcionando desse jeito, né? Fora daqui, não é assim, né? Então, o que a gente observa é apenas o efeito, mas a causa não tem como a gente determinar com 100% de certeza. A gente só consegue observar os efeitos disso. Bom, então, isso leva ao ceticismo do David Hume. E aí, o que é o ceticismo, né, pessoal? O ceticismo é colocar em dúvida todos os conhecimentos. Não ter... A gente, no máximo, acredita, né, nesse efeito observado. Mas a gente não pode ter 100% de certeza de que essa causa, a gente não consegue precisar a causa dos acontecimentos. Não sei se me faço entender, pessoal. A gente consegue a gente dá o nome de causalidade aos efeitos daquilo que a gente observou, né? E efeitos são sempre probabilidades. Sempre aconteceu assim, né?
Lembre-se sempre do exemplo do Sol, né? O Sol sempre apareceu. A gente consegue observar esse efeito, mas a gente não sabe se a causa que faz com que a Terra gire, enfim, que tudo aconteça desse jeito, a gente não sabe se não pode acontecer alguma coisa que mude, né? Isso é o ceticismo. Esse é o ceticismo do David Hume. Por isso que ele vai dizer que conhecimento não é possível. O que a gente não é possível, não é possível a gente precisar no conhecimento. O máximo que a gente consegue fazer é observar certos efeitos, né? E compreender certos fenômenos a partir dos efeitos observados, né? Mas, assim, fechar e dizer que não é possível que aconteça algo diferente, a gente não pode dizer isso, né? E isso é o ceticismo, né? O David Hume acredita nas experiências sensíveis, mas ele vai dizer que não é possível a gente formular conhecimentos precisos com base nisso. No máximo, a gente pode relatar os efeitos dos fenômenos observados. Tá? Bom, pessoal, de minha parte, em termos de conteúdos, agora era isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário que vocês gostariam de fazer. Deixa eu parar aqui na apresentação. Difícil essa, Gabriel, mas agora eu já falei um pouquinho, né? E a gente pode voltar a falar também mais sobre isso. Mas conseguiu entender, Gabriel? Ótimo. Vamos à tarefa da semana. Não sei se vocês visualizaram lá no Moodle já, pessoal. Tem uma atividade para essa semana. Deixa eu localizar aqui, terceiro ano informática. Terceiro ano info. A tarefa para vocês dessa semana, pessoal, é a seguinte. É um fórum de discussão. Vocês já participaram, já fizeram um fórum de discussão? Sabem o que é? Já viram? Eu não sei se eu já tinha liberado ele para vocês. Até acho que sim. Sim, tô liberado. Ah, ótimo. Então, vocês têm 2 textos. Eu vou rapidamente aqui só retomar, né? Vocês têm 2 textos de leitura, tá? Tem 2 vídeos, tá? Esses vídeos, pessoal, eles são bem importantes que vocês assistam. Até eu gostaria que vocês assistissem eles com calma, né? Pensassem, refletissem um pouco sobre eles, né? Porque eles têm, assim, como... tem 2 preceitos bem importantes nesses 2 vídeos e também estão discutidos nos textos, tá? Que é o seguinte, né? A gente deve questionar a ciência. A ciência, ela não é uma série de conhecimentos fechados. A ciência, ela é aberta. A ciência funciona com a descrença na própria ciência, né? Quanto mais pessoas duvidarem dos conhecimentos produzidos pela ciência, mais ela vai avançar. Mas tudo isso tem um limite, né? A gente não pode... na verdade, a gente tem, assim, tem coisas que não estão na nossa escolha, né? Por exemplo, tomar vacina ou não tomar vacina, né? Eu falei para vocês no início, né, da Itália, que estava vacinando em massa a sua população. A Itália já está, ela já chegou a tal ponto em que os trabalhadores, eles não podem ir trabalhar se não estiverem vacinados, né? A pessoa não pode assinar carteira de trabalho se não tiver vacinada. Os estádios de futebol, a pessoa não pode frequentar os estádios se não apresentar carteira de vacinação na hora da compra do ingresso, né? Então, por que isso, né? Porque tomar vacina não é uma questão de escolha. Não é, por exemplo, você cortar o cabelo, pintar o cabelo, não é uma coisa que diz respeito somente a você. Ela é algo que, nesse caso de pandemia, ela interfere na saúde pública, né? Então, óbvio que a gente tem que questionar os conhecimentos produzidos pela ciência, mas tem alguns que não, né? Tem alguns que já são, assim, que a gente precisa assumir como responsabilidade. No momento é o que nós temos, é o que de melhor a ciência pode nos oferecer, né? Mas a gente não pode... os cientistas são os primeiros a questionar a própria ciência, né? A ciência não avança sem o questionamento dos cientistas, né? Só que a gente não pode aí também questionar a ciência de qualquer forma. Existe método de questionamento da ciência, né? E esse método é um método científico, né? Um método de questionamento científico. E ele é muito fundamentado no ceticismo, que a gente viu um pouquinho na aula de hoje, tá? Então eu vou deixar vocês aí também lerem os textos, assistirem aos vídeos, se questionarem, discutirem, debaterem, e depois vocês vão responder a pergunta, tá? Do fórum de discussão.
Como ele já está aberto, né, não vou ficar falando deles aqui para vocês sabem ler e escrever, né? Vocês vão fazer a leitura e responder ao fórum, né? A pergunta é basicamente o seguinte, né? Um dos questionamentos mais fortes, né? A ciência é feito pelo movimento antivacina, né? Esse movimento antivacina, ele surgiu lá nos anos 90 ainda, se não me engano, né? Não saberia precisar o ano, né? Com a ideia, né, de que existiria, supostamente, uma relação entre as vacinas, né, que são colocadas como obrigatórias para as crianças, né, e o aumento de casos de pessoas com síndrome do espectro autista. Né? E aí uma pessoa famosa resolveu concordar com essa ideia, né, e começou a fazer campanha. E a partir daí a coisa, né, degringolou, como diz o ditado, né? Assumiu proporções que fez com que muitas pessoas começassem a não se vacinar mais. E aí começou que doenças que estavam tradicionalmente já erradicadas começaram a voltar à cena, né? Ainda vi essa semana, né, casos de sarampo, né, que tem um esquema vacinal obrigatório, né, para crianças até 3 anos, né, essa vacina é obrigatória, 4 anos, se não me engano. E aí, então, pessoas passaram a não fazer mais, né? E aí a doença começou a aparecer e ela é uma doença que, em alguns casos, pode levar à morte, né? Eu estava vendo, se não me engano, foram mais de 10 mil casos, né, da vacina do sarampo ano passado, ano retrasado, 2019, no Brasil, né? É um absurdo, é uma epidemia, né? Dá para se dizer que é uma epidemia, né? Porque você tem um esquema vacinal, né? O governo investe em vacinação, né? O Brasil é modelo disso no mundo, né? Mas a cada ano esses índices eles diminuem, né? Bom, será que... E aí a pergunta é essa, né? Eu dei o caso do sarampo, tem o caso agora da vacina contra a Covid, né? Será que o movimento antivacina é um exemplo da necessidade de duvidar de todos os conhecimentos produzidos pela ciência? Ou seja, existe um ceticismo científico, né? Mas será que esse ceticismo, por exemplo, do movimento antivacina é o melhor ceticismo, né? Eu quero que vocês, então, pensem, respondam a essa questão, né? Vocês elaborem bons argumentos, né? Depois de assistirem aos vídeos e lerem os textos, né? E esse fórum é avaliativo, vale, se não me engano, 2 pontos, tá? Vocês devem respondê-lo com bastante cuidado, tá bom? Deixa eu ver aqui até quando ele fica disponível. Vamos ver. Eu coloquei, acho que até dia 20 ou 22 para vocês responderem, né? Um tempo aí já não lembro quando que eu disponibilizei, acho que foi no início da semana já. Até ele está disponível, então, pessoal, para vocês responderem até... eu coloquei até dia 4 de outubro, vou antecipar um pouquinho aí, até sexta-feira que vem, até dia 24, tá? Vamos colocar aqui, 24 de setembro, às 23h59. Certo, pessoal? Até semana que vem, até sexta-feira da semana que vem. Tá? Certinho, pessoal? Entenderam, então, a atividade? Alguma pergunta sobre a aula de hoje? Alguma questão? Tudo certo, Jéssica, Maurício? Ok, demais? Cada semana, Laiane, eu coloco um link, tá? Eu sempre alimento ele lá no Moodle, tá? Cada semana eu vou criar uma reunião nova, coloco um link novo lá no Moodle, tá? Certinho, pessoal? Se ninguém tem mais algum comentário, pergunta, eu vou encerrar a gravação. Peço para que vocês que estão aqui permaneçam aqui para mim registrar a frequência de vocês, tá bom? Vou interromper a gravação agora e vocês permaneçam, por favor.